Beleza, pessoal. Botou para gravar? Sim. Tá, beleza. Gente, boa noite, então. Tá? Hoje a gente está começando, então, mais uma reunião que a gente está fazendo nesse formato. O convidado de hoje é o Chico. Ele vai falar sobre os caminhos da Mata Atlântica. Esse formato, a gente está tentando manter os encontros que a gente fazia na sede do clube, né? Quando não tinha essa história de pandemia. E aí houve essa ideia da gente continuar se encontrando, fazendo o movimento de palestras que a gente fazia lá no clube, nesse formato agora, enquanto for necessário. Então, Chico, obrigada, então, pela sua participação aqui, pela colaboração. Aí eu queria que você se apresentasse, por favor, porque eu não te conheço também. E aí que você se apresentasse aí, fica à vontade. É o que eu te falei, se você precisar de ajuda com as perguntas aí, você me fala, tá? E eu vou acompanhando aqui também. Perfeito, Andréia. Antes de mais nada, agradecer o convite aí seu, do Leandro, do Clube Litorense Montanhismo, né, para apresentar esse projeto do qual sou voluntário, que é um projeto maravilhoso e que tem muito a contribuir aí para os caminhos da minha vida, gente. Meu nome é Chico Chinó, sou geógrafo, educador ambiental, trabalho mais especificamente com educação ambiental e unidade de conservação, e eu sou voluntário do Caminho Mata Atlântica, atualmente fazendo parte da coordenação fluminense do Caminho, nos componentes 2 e 3, né? O componente de engajamento de voluntário, cadeia produtiva do turismo, vou falar disso mais para frente na palestra, e também faço parte da Comissão Nacional atualmente, tá certo? Eu vou tirar minha câmera aqui, gente, porque eu estou na roça, a internet aqui é rural. Eu tenho que rotear de um Wi-Fi, rotear de um celular para conseguir chegar no computador, essas coisas assim. Então, às vezes, quando está, eu prefiro ficar sem câmera. Eu vou fazer a palestra em alguns blocos. E aí, quem quiser vai fazer uma pergunta no chat, que a Andréia falou que está anotando, e aí eu vou, nesse bloco, eu vou pegando o que tiver de pergunta assim, e vou tentando responder a elas, para dar um caráter mais dinâmico. E no final, a gente abre perguntas mais gerais para quem quiser fazer as perguntas. Beleza? Deixa eu tirar minha câmera aqui e vou começar a apresentação do Caminho da Mata Atlântica. O pessoal fala muito caminhos, mas é um caminho só, é o Caminho da Mata Atlântica, que passa por várias trilhas já existentes, né? Uma grande trilha reconectando pessoas, florestas e áreas protegidas. A gente fala isso porque a grande missão do Caminho Mata Atlântica é botar as pessoas no coração da mata e a mata no coração das pessoas. Esse é o nosso lema. Então, a gente quer cada vez mais reconectar pessoas às florestas, que elas entendam que as florestas estão, na sua maioria, em áreas protegidas e por que é importante proteger essas áreas. O Caminho Mata Atlântica vem do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. São atualmente, no seu tratado atual, 4.300 quilômetros de trilha. E toda ela, tirando a parte mais ao sul dos cânions, toda ela puxando a Serra do Mar como um todo, até chegar no Parque Estadual do Desengano, onde a Serra do Mar termina, aqui no Norte Fluminense. Nesse trecho, é o trecho onde tem a maior parte da população brasileira, onde tem a maior parte da pressão antrópica, assim, e é uma área bem preservada, assim, a Serra do Mar em si. E é importante as pessoas que moram nesse bioma, na Mata Atlântica, saberem que eles moram em São Paulo, Floripa, moram no Rio, moram em Santos, mas eles, antes de tudo, moram na Mata Atlântica. Eles são cidadãos ou florestãos da Mata Atlântica. Eu gosto de pensar em florestania, né? Já que tem a cidadania, pensar na florestania também. Representantes do governo dos Estados Unidos. Ele ainda pediu a ajuda da Interpol para emitir um aviso verde. Não está passando aqui os slides, calma aí. Deixa eu ver se eu sair aqui, como é que... Passou. Bem, a inspiração que nós temos vem da Appalachian Trail. A Appalachian Trail, para quem não conhece, é uma trilha no leste americano,
nas montanhas Apalaches. Em 1919, 20, esse cara que está na foto, o Praia, ele teve a ideia que era possível cruzar as montanhas Apalaches de norte a sul, de sul a norte, caminhando. Essa ideia no papel, escreveu num jornal, né? O jornal do Instituto Americano de Arquitetos, essa sua ideia. E a partir daí as pessoas começaram a implantar essa ideia e num trabalho voluntário começaram a sinalizar essa trilha e a manejar a trilha, né? Só sinalizar na sua pegada, seta, o símbolo que for da trilha, mas manejar ela para poder receber os visitantes. A Appalachian ela percorre 3.500 quilômetros em 14 estados americanos. Ela tem mais de 36 mil membros, 30 grupos voluntários regionais. Eles lá contabilizam, né, as horas de trabalho anuais da Appalachian Trail. E é interessante a gente ver que desde 19 até agora, pela ação dos voluntários, mais de 70 mil hectares de áreas foram já compradas, eram privadas. O pessoal comprou para fazer parte da trilha, então ali pensar em preservação. Pela pressão política desses grupos, foram feitas diversas passagens de fauna para os caminhantes e a fauna poderem passarem. Ele conecta 75 áreas protegidas nos Estados Unidos. Então, essa é a nossa inspiração. E aí, nossa ideia, como é que se deu a nossa ideia? Como é que eu passo aqui, Jesus? Passou. Você reparando, você vê que a Mata Atlântica é cortada por inúmeras trilhas históricas, que sempre foi passagem de povos indígenas, bandeirantes, escravizados. E antes das rodovias, das primeiras ferrovias do país, você tinha os grandes caminhos dos indígenas, que se tornaram os caminhos dos bandeirantes, e você tem diversas trilhas históricas que hoje são usadas para fins de montanhismo. Então, pensando, como é que você consegue fazer uma malha dessas trilhas? Como é que você consegue conectar todas essas trilhas, todos esses caminhos, num único caminho que ligue toda essa região da Serra do Mar? Um caminho que passa pela maior parte da Mata Atlântica, uma parte assim bem preservada. E aí essa ideia começa a ser pensada e a gente começa a ver também que ao longo do século XX, diversas trilhas históricas dessas foram usadas para o montanhismo. E a gente tem a Petrópolis Teresópolis, que foi aberta em 1924 por membros do Centro Excursionista Brasileiro, que é a primeira travessia que se tem ideia, se tem noção de fazer a travessia somente para montanhismo, e não uma travessia histórica, uma trilha que seria usada por tropeiros, ou então por índios, ou então por pesados, ou então por portugueses, bandeirantes, para levar melhorias para algum desses fins históricos. Mas uma trilha para montanhismo. É a primeira trilha desse gênero que é feito no Brasil. E pensar que a Mata Atlântica é o que a gente chama um hotspot de biodiversidade. A gente fala de conectar a paisagem e formar corredores ecológicos. Como eu falei, a Mata Atlântica, a caminho da Mata Atlântica, ela percorre toda a extensão da Serra do Mar, passando por diversas áreas com bastante pressão antrópica, bastante pressão do homem na natureza. E que está bastante desconectado, esses fragmentos. Então, como é que a gente consegue conectar esses fragmentos, formar corredores ecológicos através de uma trilha de longo curso, uma trilha que ofereça isso e que tenha isso no seu pensamento, no seu bojo? Então, a gente fala que é recuperar a conexão entre remanescentes, fragmentos da Mata Atlântica, é um dos principais desafios e oportunidades, pensar nisso, porque hoje em dia tem muitos parques, muitas áreas protegidas na discussão de diversas categorias, mas a gente tem que pensar também que existem áreas que são privadas e que tem que pensar essa conexão também sustentável, que você vai mesclar o uso econômico da terra com a preservação da natureza, através de técnicas de agrofloresta, técnicas de ecoturismo, tudo isso. E esse tá aí é o caminho da Mata Atlântica, né? O traçado dele. Atualmente ele tem mais de 4.000 quilômetros, ele passa em 5 estados e tem mais de 70 unidades de conservação contempladas ao longo do caminho.
Para fazer isso, em uma governança que era dividida em 3 níveis, né? O nível nacional, que é uma governança formada por 10 pessoas, ICMBio, órgãos estaduais de meio ambiente, voluntários, eu faço parte dessa comissão. A gente tem as comissões estaduais, uma comissão estadual que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pois no Rio Grande do Sul também passa por um trecho bem pequeno, se eu não me engano são 90 quilômetros, talvez chegue a 100, mas não tenho ideia. Aí tem a comissão catarinense, paranaense, paulista e a comissão fluminense, da qual eu faço parte. E aí, depois das comissões estaduais, tem o que chama de comissões regionais. O caminho ele é dividido em 11 núcleos de voluntariados. Eu posso falar bem aqui do Rio de Janeiro, que é a parte que me cabe, que é a parte que eu conheço, e um pouco de São Paulo. Paraná e Santa Catarina fica um pouco longe da minha alçada de conhecimento e de atuação. Mas o Rio de Janeiro a gente divide no trecho que a gente chama do extremo norte, que vai ali da APA Macaé de Cima até o Parque Saulo do Desengano. Mais especificamente, para quem conhece a região, do bairro de Teodoro, onde tem aquela guarita de polícia lá entrando em Friburgo, até o Mocotó, que é a Cachoeira do Mocotó, já na parte baixa do Desengano. Então, esse trecho é um trecho que está com mais de 200 quilômetros já sinalizado e já tem bastantes pessoas envolvidas na cadeia produtiva do turismo e um núcleo voluntariado bem ativo, bem pujante acontecendo. Ele pega ali, a gente saindo do Mocotó, faz a travessia Mocotó-Poço Parado, vem beirando o Parque Saulo do Desengano até Morumbeca, desce a Morumbeca até a sede do Parque Saulo do Desengano, dali da sede do Parque Saulo do Desengano, que não fica dentro do parque, né, fica no Horto Florestal, a gente atravessa o trecho urbano da cidade de Santa Maria Madalena e pega a chamada Via Férrea Lote 14, até chegar na Pedra do Bufão, onde se abandona essa estrada rural, e você vai por trilha até Trajano de Moraes, onde você atravessa a zona urbana de Trajano de Moraes, entra na Floresta Estadual José Zago, e dali você faz uma caminhada, hora por estrada rural, hora por trilha, até a Cachoeira de Sodelândia. Na Cachoeira de Sodelândia você vai fazer uma caminhada por trilhas, por dentro de mata, até chegar na Represa de Tapera, contorna a Represa de Tapera, até a Ponte de Zinco, sobe o Alto Macabu, dali do Alto Macabu, pelo Tirol, você vai descer para o Sana, do Sana você vai subir até Lumiar, pela Serra Queimada, e ali de Lumiar, você pega a travessia de Lumiar até Teodoro, que é uma travessia também já bem consolidada nesse trecho. O outro trecho que nós temos é o trecho que a gente chama de Guanabara Três Picos, né? Que vai de Teodoro até Apaguapimirim. É um trecho bem extenso. Nós já temos bastante trechos sinalizados no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Estávamos iniciando o planejamento e já marcado a sinalização de todo o trecho do Parque Saulo Três Picos, tirando a ligação do Vale dos Frades ao Vale do Jacarandá, cujo traçado está sendo planejado, está sendo discutido com as comunidades locais, com os guias locais, com o parque, como é feito em todos os traçados do Caminho Mata Atlântica. A gente tem um traçado macro, depois de um traçado macro, a gente chega no local e conversa com os gestores da área, com os secretários do meio ambiente, com os centros discussionistas presentes no local, conversa com os guias de turismo, conversa com os moradores da área, com os proprietários e vai definindo qual o caminho. Mas, enfim, de Teodoro, a gente vai até São Lourenço, Salinas, aí faz a travessia do Vale dos Deuses para o Vale dos Frades, aí deve passar pelos Dois Bicos, fazendo Vale dos Frades, Vargem Grande. A discussão é que você vai passar pelos Dois Bicos ou pelo Buraco do Ouro, para quem conhece a região. E aí, de Vargem Grande, vai até Aredes, Jacarandá, e essas trilhas já estão abertas e já estão autorizadas pelo parque. E aí, do Jacarandá, tem essa discussão também, mas já está em andamento, provavelmente vai ser pela Cumieira, abrindo uma trilha que não está aberta, mas com apoio do Parque Estadual Três Picos e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, até Pedra do Elefante, já ali perto do Mirante do Soberbo, para quem conhece, ali bem famoso ali em Teresópolis, né, que ela chegar em Teresópolis. E dali a gente entra no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e compartilha o leito, então, com os caminhos da Serra do Mar. Na verdade, compartilha o leito desde o Vale dos Deuses, né? Mas aí pega a travessia Petrópolis-Teresópolis, pega o Oricanal,
pega a travessia da Neblina, pega o Caminho do Ouro, e aí chega no Caminho do Ouro na Baixada, já estamos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Magé, de Guapimirim, aí faz a travessia do Caminho do Ouro lá da Raiz da Serra até a Cachoeira Grande. Cachoeira Grande você vai até o Porto de Suruí, e dali você tem já um planejamento de um turismo de base comunitária com pescadores tradicionais da Baía de Guanabara para fazer o trecho aquático da Baía de Guapimirim e chegando em Paquetá. Em Paquetá a gente começa outro trecho, que é o trecho que a gente chama de região metropolitana, que ao invés de Paquetá pega a barca até a Praça 15, caminha pelo aterro do Flamengo e quando chega em Pão de Açúcar, compartilha o leito com a trilha Transcarioca já implementada, já em andamento, bem conhecido de todos, com certeza, até chegar na Praia de Grumaria. Na Praia de Grumaria a gente sai da Transcarioca e vai até a praia de Araçatiba, já na Reserva Biológica de Guaratiba, e dali nós estamos já também em conversa com a Rebio Guaratiba, com as possibilidades dali de barco até a Ilha da Madeira, que fica no fim ali, da Ilha da Madeira, fazer a caminhada que tem do entorno da Ilha da Madeira, com o quilombo, com os pescadores artesanais da região, e dali para a Ilha Grande. Aí a gente já sai da região metropolitana e vai para o trecho que a gente chama de Costa Verde, onde a gente pega a volta da Ilha Grande, de Abraão a gente vai até Angra, Angra a gente faz a travessia Angra-Lídice, de Lídice está sendo discutido o caminho, como vai ser até o Bracuí, Bracuí-Mangaratiba, Mangaratiba pega o caminho de Mambucaba, já aí compartilhando o leito também com os caminhos da Costa Verde, já existentes na região, já sinalizado. E ali da portaria já do Barreiro, a gente pega até pé da Marcela, por uma estrada rural, já parte da ciclorrota de ecoturismo do São Paulo, parceiro do Caminho Atlântico em São Paulo, desce a 37 degraus, entra no Centro Histórico de Paraty, e aí está vendo a possibilidade, ou por água ou por terra, está sendo discutido até Paraty-Mirim, onde Paraty-Mirim faz a volta da Joatinga, e aí acaba o trecho fluminense, que aí falei com ele com o máximo de detalhes possíveis aqui, mas claro que é muito extenso, então pode ter passado alguma coisa, então, mas principalmente são esses 5 núcleos de planejamento e de voluntariado no território fluminense. O Costa Verde, Metropolitana, Guanabara Três Picos e Extremo Norte. O projeto em si. A nossa missão, como eu falei, é reconectar pessoas, florestas e áreas protegidas, engajando a sociedade na conservação e recuperação da Mata Atlântica, por meio de atividades ao ar livre e da conexão de áreas naturais protegidas ao longo dos 4.000 quilômetros de trilha, promovendo desenvolvimento socioeconômico inclusivo e a valorização do patrimônio natural e cultural. A construção coletiva e participativa. O início das articulações foi em 2014. Houve encontros gerais, encontros regionais, encontros locais. A governança, como eu falei, é em 3 níveis: a Comissão General Nacional, as instâncias regionais por Estado e locais por núcleo de trabalho. Esses são alguns parceiros já envolvidos, já que fazem parte, trabalham muito com a gente. Então, a premissa geral de governança, que é dar uma identidade para o CMA como uma trilha de longo percurso, uma identidade, uma unidade de comunicação ao longo dos seus 4.000 quilômetros. Ou seja, a partir daí a gente tem uma diretriz de sinalização, tem uma diretriz de cadeia produtiva, tem uma diretriz de planejamento de traçado e uma diretriz de voluntariado, que é dar essa governança geral. Mas como a gente passa por muitos trechos, e trechos já consolidados, por exemplo, a Volta da Joatinga, por exemplo, a Transcarioca, por exemplo, o Travessia Petrópolis-Teresópolis, a gente tem que manter essa identidade, essa cultura, as tradições das populações tradicionais, em cada trecho, em cada grupo de voluntariado, a gente valorizar os saberes tradicionais, valorizar os guias locais, a gente trabalha sempre de forma sinérgica, para que os grupos locais responsáveis nas locais tenham orgulho, vontade e se beneficiem de serem parte do CMA. A gente fortalece o relacionamento em toda a cadeia, em todos os atores envolvidos e também em setores públicos e privados. A gente está sempre tentando empoderar a sociedade civil e engajando no processo decisório.
Por exemplo, dou um exemplo muito claro assim, do extremo norte, em que nossa traçado macro ia ser sair de Lumiar para Santo Antônio para chegar no Tirol. E conversando com os guias locais de Lumiar, a gente fez a travessia Lumiar-Sana e Sana-Tirol, porque foi uma decisão dos guias locais de Lumiar que nos levaram em contato com os guias locais de Sana e pousadeiros de Sana que aderiram à ideia e compraram a ideia. Então, a gente mudou o traçado originalmente planejado. Por quê? Porque a gente engajou o pessoal, conversamos e o proposto dentro das diretrizes de planejamento traçado que a gente bota de dificuldade e do caminho atlântico. Então, a gente vai continuamente esse caminho de todos. Promover a diversidade de experiências, construir a solução em parceria com os locais, uma avançação participativa, respeitar a cultura do montanhismo, com engajamento de clubes e federações sempre, sinalizar quando necessário, considerando as categorias de manejo de trilhas, diversidade de opções de sinalização, conectar fragmentos de Mata Atlântica, apoio da conservação da biodiversidade através de corredores ecológicos. Esses são os princípios gerais para a implementação do Caminho Mata Atlântica. Então, a gente sempre vai chegar e pensar qual a experiência que a gente vai poder proporcionar ao trilheiro, ao caminho que a gente está fazendo. Lumiar, Sana, consegue ter um visual irado na Serra Queimada e depois tem um cabelo maravilhoso no São Bento. Por um problema com o proprietário da fazenda tal, que a gente constrói para a gente poder passar nesse local, que é um local privado, mas tem uma experiência maneira. Então, vamos discutir com as pessoas locais, vamos discutir com os guias locais, discutir com os moradores locais, para que a gente passe onde é que a gente consiga passar, onde é que a gente tem uma aceitação e que siga programa. São essas nossas premissas para fazer qualquer trabalho. E aí, a gente vai falar de fortalecer ações de conservação para 4 componentes que resumem os objetivos do projeto. O componente 1, que é a trilha em si. O componente 2, que é o engajamento voluntário. O componente 3, que é a cadeia produtiva. E o componente 4, que é a biodiversidade. Como eu falei, eu separei alguns blocos de apresentação. Eu vou pedir aqui a ajuda da Andréia, ver se tem perguntas aqui. Eu vi que tem algumas coisas no chat. E tentar responder perguntas que vieram até o momento, se vieram. Beleza, não. Acabei de olhar agora, não tem pergunta. Tem um comentário do Dário, que é do friburguense, dizendo que o que precisar do CEF no trecho que passa em Friburgo, que eles estão aí para ajudar. Tá ótimo, Dário. O Dário já está no grupo de voluntariado aí do Guanabara Três Picos, né? Acho que do Extremo Norte também. E fez 2 reuniões com a gente aí do CEF. Também chamamos o Petropolitano das reuniões, mas ele não pôde estar presente por alguns motivos. Obrigado pela força, Dário. Beleza. Aqui o Cauca falando aqui, de não esquecer de falar da Luiz Eduardo Cauca, que é o coordenador de voluntariado, coordenador de engajamento voluntário do Extremo Norte, guia local, pedindo para não esquecer de falar da RPPN Xangri-Lá. Realmente, a gente vai falar dela na cadeia produtiva. Porque a RPPN Xangri-Lá é a primeira RPPN do estado do Rio de Janeiro, né? Da década de 80 ainda. A dona Lúcia Jatobá, dona dela, tem uma história de preservação bem interessante. E a gente passa por lá sendo nos pontos de pernoite e alimentação como opção. Depois do Sana, você pode dormir, hospedar lá. É uma RPPN muito bonita, com uma história muito forte de preservação. A primeira RPPN do estado do Rio de Janeiro, temos orgulho de passar. Muito obrigado pela presente, Cauca. Luiz Eduardo Cauca aqui presente para Guia de Macaé e é o responsável por coordenar o núcleo voluntário do Extremo Norte. Enquanto eu estou responsável numa escala mais acima, engajamento voluntário no estado como um todo, cada local tem seus coordenadores de acordo com a disponibilidade e vontade de cada um. No Extremo Norte, o Cauca tem um grupo de trilha bem ativo, ele é o nosso coordenador lá. Então, vou voltar aqui, falar desses nossos 4 componentes. Componente 1, trilha. Componente 2, engajamento voluntário. 3, cadeia produtiva do turismo. E 4, biodiversidade. Então, componente 1, a trilha, né? O projeto, a trilha em si, o caminho da Mata Atlântica. Implementar uma trilha de longo curso ao longo da Serra do Mar.
conectando diversas trilhas históricas existentes e mais de 70 áreas protegidas federais, estaduais, municipais, privadas. Aqui a gente começa nos cânions do Rio Grande do Sul, passa em Catarina, passa no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E a gente sempre vai assim, o Vivo Comunicando, a gente fica costurando, né? A gente fica subindo e descendo a Serra do Mar. Sobe a Serra do Mar, vê um pico irado, desce, toma um banho de cachoeira, chega na praia, toma um banho de mar, sobe de novo para ver outro pico irado, desce outra vez e vai fazendo esse sobe e desce aí, costurando a Serra do Mar e conhecendo suas belezas e encantos aí ao longo de 4.300 quilômetros de trilha. Uma vez eu fiz a conta na minha cabeça, se eu quisesse fazer a trilha em 4.300 quilômetros, quanto é que eu demoraria se eu andasse uma média de 15 a 20 km por dia? Eu botei 17 km por dia, eu falei, cara, são 7 meses e meio para fazer a trilha de cabo a rabo. Vamos ver se depois da pandemia eu consigo patrocínio e faço isso aí, eu contando a história para vocês. Porque eu muito fazer de cima a baixo. Conheço bem o Rio, estou conhecendo agora um pouco do litoral norte de São Paulo. Esse é um mapa um pouco mais antigo, desatualizado. Acho que é o mapa que eu tinha para botar aqui na apresentação no momento. Falo alguns dos parques que passamos, nacionais, estaduais. Lembrando que, além dos parques, a gente passa também por APAs, Rebios, Resex, terra indígena, território quilombola, propriedade privadas, RPPNs. E como são muitos, infelizmente, não todos. Mas esses são alguns dos parques preenchidos aí pelo caminho aí. Era muito interessante que a gente fazia quando a gente tinha nossos estandes pelo caminho. Tinha uma plaquinha interativa que você ia anotando os parques que você conhecia. E você está vendo como é que era difícil, assim. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que no próprio Rio de Janeiro, quando a gente fazia na ATM, o número de pessoas que conheciam o Parque Desengano era menor do que pessoas que conheciam parques de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Assim, eu falava, gente, estamos aqui no Rio de Janeiro. Então, tomara que o Caminho da Mata Atlântica possa levar cada vez mais pessoas a conhecerem esses recursos, locais tão bonitos que temos. Já vi que alguém falou no chat também que também lá de Campos, quer ajudar. Seja bem-vindo. Depois a gente bota você em contato, você e Caoca, para a gente começar a planejar aí as ações pós-Covid, né? Seja lá quando for pós, que ninguém sabe quando é. O componente 2, o engajamento, que é engajar a sociedade no esforço de conservação da Mata Atlântica, com atividades ao ar livre, organizações de voluntariado e monitoramento participativo. Essa aqui é a Juliana Colucci, de vermelho, ela é design voluntária do projeto, foi quem criou a logomarca, e é quem está sinalizando um trecho em Paraty, a trilha dos 7 degraus em Paraty. A Internet, que é a plataforma digital, né, que vai ser atualizada agora em julho, é o principal canal de comunicação, mobilização, engajamento e movimento. Lá a gente tem informação sobre as trilhas, sobre as áreas de conservação que passamos, assim como divulgação, engajamento, fidelização de voluntários. A gente divulga os mutirões, os núcleos locais lá. E a gente quer fazer também que tem um compartilhamento de experiências para as pessoas saberem e se inspirarem no projeto. Essas de oficinas de mobilização, planejamento e capacitação que a gente faz, né? A gente sempre começa um núcleo local de voluntariado através de mobilização, a gente conversa com os secretários de meio ambiente, gestores dos parques, pergunta se podemos chegar, fazer uma reunião, pede a indicação dos gestores dos parques, pede a indicação dos centros de discussões da área, para quem vai chegar, quem não vai chegar. E aí, a partir daí, a gente faz um planejamento das ações, trecho, um planejamento de ação naquela área, e a gente capacita as pessoas tanto em manejo de trilha, quanto em sinalização rústica. No extremo norte, para você terem ideia, foram 4 oficinas dessa. Foi uma no Desengano, uma em Trajano de Moraes, uma no Sano e uma no Lumiar. Sempre com essas conversas, sempre de maneira que isso seja mais participativo, mais construtivo. Falar mesmo para um trecho extremo, um trecho de quase 200 quilômetros, ou então um pouquinho mais de 200 quilômetros. Então, passando por vários locais turísticos já consolidados. Então, todos têm que ser escutados, todos têm que ser ouvidos, todos têm que dar sua opinião, e a partir daí a gente fortalecer a base do caminho, que são as pessoas ali da área, do local, a identidade do local. Aí depois tem das trilhas acontecendo em diversos locais aí. Enfim, o componente 3, a cadeia produtiva do turismo.
visa mostrar que é possível você preservar a Mata Atlântica ao mesmo tempo que você ganha dinheiro com isso. Não vou entrar nem no debate sobre os serviços ambientais aqui, que não cabe, mas só no turismo, né? Com o turismo você consegue ter um retorno financeiro muito alto para as comunidades. Então, a gente divulga os possíveis guias, as pessoas envolvidas na cadeia produtiva da área que se cadastraram no Caminho da Mata Atlântica. E esse cadastro ele não requer um apoio financeiro, pelo contrário. Ele vai ser uma ação voluntária ao projeto. Por exemplo, um guia de turismo. Ele vai se cadastrar como parte da cadeia de turismo da Caminho da Mata Atlântica, vai ser divulgado no nosso Instagram, Facebook, vai estar no nosso site, para quem pesquisar a trilha do trecho, vai estar ele como guia, ou ele como hospedagem, ou como camping, ou como restaurante. E aí ele vai dar uma contrapartida ao projeto. Um guia, manter aquele trecho finalizado, um restaurante, uma pousada, dar desconto àquelas pessoas que se identificarem como caminhantes, caminhonete atlântica, e por aí vai. A gente já tem parcerias com provedores locais, tem uma parceria junto com a EPAG, que é quem trabalha com planejamento de agricultura e agropecuária e turismo. A gente tenta sempre valorizar os pequenos negócios, atividades de comunidades locais, já incentivando e divulgando que tenha sempre uma troca. Por exemplo, o Extremo Norte tem uma parceria já com o Sebrae, com a SESC, com o Sebrae de Friburgo, com o Sebrae de Friburgo, em que a gente compartilha com ele aqueles estabelecimentos e pessoas físicas ou jurídicas que estão entrando nessa cadeia produtiva, em troca eles nos indicam pessoas possíveis de serem parte disso também. E assim a gente vai juntos pensando nesse fortalecimento da área. A produção local com geração de renda para a comunidade e para o projeto. Nós já temos diversas artes produzidas pelos voluntários de design, mas ainda não temos poucas peças realmente produzidas. A ideia é que uma gráfica local, alguém local, possa produzir esse material e vender esse material, gerando renda para a comunidade, e uma parte dessa verba seja revertida em materiais para a Mata Atlântica. Ou então, para deslocar de uma outra pessoa da comissão estadual que precisa ir ao local por um motivo, tudo isso, mas tudo sempre feito no maior caráter voluntário de estar sempre fortalecendo e totalmente o projeto. Esse é o nosso selo, estabelecendo parceiro Caminho da Mata Atlântica. Ele pode ser tanto físico, você colar na porta, na parede, no teu estabelecimento, como ele pode ser virtual no teu site. Os parceiros eles podem ser contatados voluntários do projeto, que vão estar sabendo quais são as diretrizes de cadeia produtiva, quais são as diretrizes de conectar um parceiro. A gente deve priorizar sempre as atividades já existentes e que são operadas pelas comunidades locais, pelos nativos da região, por comunidade nacional. Se a gente vê que tem um lugar que tem uma lacuna importante, a gente começa a priorizar, pode até oferecer algum curso de capacitação de forma voluntária em alguma lacuna que achar deficiente. E os operadores interessados em estabelecer a parceria deverão formar um termo de adesão, que é um termo que já tem padrão nosso, em que vai constar os serviços oferecidos pelos parceiros serem divulgados, as contrapartidas oferecidas em apoio ao projeto, e é desejável uma articulação de parceria com instituições de fomento à ciência técnica. Como eu falei, parceria com a SEBRAE, que a gente tem no Norte Fluminense já, na região do Extremo Norte, que a gente chama. A gente tem a parceria com o Convention Bureau, em Teresópolis, para a região do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e Parque Estadual de Três Picos. A parceria com a EPAGRE, no estado de Santa Catarina todo, e por aí vai. Por fim, o quarto componente, biodiversidade, que visa conservar e recuperar a conectividade entre os remanescentes de Mata Atlântica e as protegidas ao longo do trajeto da trilha, contribuindo para a melhoria no estado de conservação de espécies ameaçadas. Então, basicamente, a gente quer pensar a Mata Atlântica como um grande corredor
vai ligar o Parque Nacional da Parada da Serra ao Parque Saulo dos Enganos, um corredor contínuo de Mata Atlântica ligando todas essas áreas. Isso é um sonho distante, um sonho a longo prazo, um grande desafio do projeto. Mas no Appalachian Trail, que é a nossa inspiração, já tem diversas provas que animais como os ursos, que antigamente não desciam até o sul do Appalachian, agora pelo caminho, pelo corredor criado pelos voluntariados, os ursos e outros animais de grande porte estão chegando ao sul do Appalachian. Então, por que isso não pode acontecer no caminho da Mata Atlântica, no Brasil? Em outras trilhas de longo curso estão sendo implementadas também ao longo do Brasil. A gente vê a Serra do Mar como os maiores remanescentes de Mata Atlântica que existe. Um corredor de biodiversidade com orientação norte-sul, ou seja, com uma diferença latitudinal grande, né? Veio do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. E a gente pensa que se a gente conseguir conectar cada vez mais fragmento, cada vez mais Atlântica preservada, a gente pode mitigar um pouco as mudanças climáticas globais aqui na nossa região. A gente vê que aqui na parte sul da Serra do Mar ainda tem onça pintada, ainda tem cateto, anta, tem muriqui, tem algumas espécies. E aqui na parte sul, aqui na parte do Rio de Janeiro, você não tem o cateto, você não tem a anta, você não tem a onça pintada, você tem a suçuarana, você tem o muriqui em populações diferentes, populações quebradas, na população do Desengano, não se comunica com a população do Três Picos e do Parque Nacional da Cidade dos Órgãos, que não se comunica com a população do Cunhabebe. Como é que você liga tudo isso? Como é que você consegue fazer dessa uma grande cadeia, um grande lógico? E aí, eu vou passar aqui, vou botar aqui no chat. Tem aqui um link aqui, que é o link que veio dessa pesquisa que vocês estão vendo. Um dos motivos que a gente entrou muito no extremo norte, que é esse trecho do Desengano aos Três Picos, aí com detalhe, foi porque o INEA nos solicitou que era prioridade para eles esse corredor ecológico. Então, a gente pensou em como fazer esse corredor ecológico. Então, com o apoio da WWF, em parceria com a WWF Brasil, o André Lana, que é o coordenador do componente 4 de biodiversidade aqui do estado do Rio de Janeiro, biólogo, doutor da J em ecologia, biólogo, ele botou todos esses trechos de monitoramento da biodiversidade. Quem quiser fazer um filme pode ir vendo. E ele foi capturando as imagens de todos esses animais ao longo desses trechos e foi estudando como eles se comportam. Parte do traçado extremo norte está respeitando a pesquisa do André, parte está respeitando a solicitação dos guias locais, a solicitação das secretarias de meio ambiente dos gestores de parque. E a gente consiga conectar o ecoturismo com esse objetivo maior, que é o componente da cadeia da biodiversidade. É uma coisa muito difícil conseguir conectar, fazer sinergia entre todos os componentes, e o diálogo entre a comunidade científica, com os guias locais, com as populações tradicionais, nós vamos conseguindo montar um traçado que atenda a todas essas questões. Esse aplicativo Sigel, aplicativo da Fiocruz, que a gente tem a ideia de que cada vez mais você também tem voluntariado nessa questão da biodiversidade, ajudando nesse meta-transecto da Serra do Mar, ajudando você, os próprios voluntários, os próprios montanhistas, os próprios caminhantes podem fazer parte desse monitoramento da biodiversidade através desse aplicativo da Sigel, em que você vê um animal na mata que você tira foto, pelo aplicativo já vai direto para a Fiocruz. Os pesquisadores do componente da Mata Atlântica já estão conectados a esse pessoal, vão conversando e vendo quais são os animais. O aplicativo, quando tira foto, já tira referenciado onde é que foi a foto, e aí os próprios pesquisadores vão analisar qual a espécie e vão começar a entender a dinâmica
através do engajamento voluntariado da ciência cidadã, os próprios voluntários auxiliando essa parceria aí com a universidade. Por fim, o ganho de escala que a gente fala é que os núcleos locais, que são 11 núcleos no total, né? Eu não sei todos, desculpa, mas a gente começa aqui do extremo norte, que é no Rio de Janeiro, né? Extremo norte, Guanabara, Três Picos, Metropolitana, Costa Verde. Aí vem Litoral Norte, São Paulo, vem Planalto Paulista, Vale do Petar, Vale do Ribeira. E aí vem o que a gente chama de Litoral Caiçara, que já é o litoral norte paranaense. Aí vem as montanhas do Paraná, no sul do Paraná. Cheguei a 9. Aí vem Santa Catarina, que é norte catarinense e sul catarinense, mas que tem um outro nome aí, que é dividido em 2. Então, são esses 11. A gente conseguir, em cada um desses 11 locais, ter um grupo de estudo, um grupo de pesquisa com apoio dos voluntários, com apoio da cidadã ajudando, os pesquisadores ajudando, começando a montar todo esse estudo de como é que funciona esse corredor de biodiversidade e quais são as áreas em que é necessário ter criação, quais são necessários ter de conservação, públicas ou privadas, e também, não está aqui, mas quais áreas que não vai ser possível, pela complexidade social local, criar novas áreas de conservação, nós podemos trabalhar com técnicas de paisagem sustentável, e que a gente começa a fomentar o ecoturismo, começa a fomentar a agrofloresta, começa a fomentar técnicas agrícolas e começa a mostrar a importância da biodiversidade para a economia a nível municipal, através de serviços ambientais. E dessa maneira, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o apoio das faculdades, com o apoio do núcleo local de voluntariado, criar paisagens sustentáveis em que você vai mesclar ecoturismo, produção agrícola sustentável com técnicas de agrofloresta, tudo isso, de maneira que você vai cada vez mais estar embasado, está trabalhando esse grande corredor norte-sul. Por fim, faça parte da construção desse sonho, sejam voluntários, vamos construir junto essa trilha, galera. Aí está o nosso site, caminhodamatântica.br/seja voluntário, e aí você tem esse formuláriozinho para preencher. Quem quer chegar junto, quanto mais pessoas, melhor. É um projeto ousado, né? Um projeto longo prazo. São só 4.300 quilômetros de trilha, 70 parques, nada demais, imagine. E aí, quanto mais gente chegar junto, melhor. E como eu falei, nosso objetivo, as pessoas no coração da mata e a mata no coração das pessoas. Eu agradeço a presença. Peço desculpa se em algum momento falei um pouco rápido. Eu abro aqui para perguntas, para debate, como é que a gente puder aqui. Já vi que tem 7 falas no site. Então, conversa com o pessoal do Extremo Norte aqui. Não tem nenhuma pergunta. E sim, eu estou vendo a discussão aqui do Leandro e do Juratã. Sim, o Parque Nacional mais antigo do Brasil é o Parque Nacional de Itatiaia, 1937. O terceiro Parque Nacional mais antigo é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, também no estado do Rio de Janeiro, né? O segundo é o Iguaçu. E o Desgrande é o parque estadual mais antigo do estado do Rio de Janeiro. E, na minha opinião, um dos mais bonitos. Leandro, André, deixa a palavra a vocês aí. Se alguém quiser falar também, fique à vontade. Tá, você está me escutando? Estou escutando, André. Tá. Me diz uma coisa, teve uma hora que eu saí. Vocês pensam em fazer algum catálogo ou vocês já têm em mente? Porque uma coisa que me passou pela cabeça é porque como é uma extensão muito grande, a gente sabe, né, que tem culturas desse caminho que passa, você tem culturas muito específicas de cada estado, mas se vocês têm a intenção, se isso passou pela cabeça de vocês, de tentar traçar, ver se por conta do perfil da mata, se isso acabou construindo uma cultura que em algum ponto seja comum
a todas essas populações desse caminho que vocês estão trilhando, que vocês estão traçando? Existe algum ponto em comum? Se tem esse objetivo de conhecer essa cultura, catalogar também a cultura ligada a essa mata em si, aos costumes ligados ao que eles encontram nessa mata? Bem interessante a pergunta, André. A gente tem um trabalho que eu nem citei aqui porque está muito incipiente, muito inicial ainda, mas mapeamento das populações tradicionais ao longo do caminho, que existe uma população tradicional, que a gente possa fortalecer um turismo de base comunitária junto ao Caminho Mata Atlântica, e com isso a gente fazer uma iniciativa já existente de turismo de base comunitária ao longo dos trechos do caminho. Isso estava de uma maneira bem inicial, estava começando mais forte, aí veio o Covid, a gente parou, né? O mundo entrou em suspenso, mas a gente tem como, almejando aqui, a gente tem como um guia de trilha do Caminho Mata Atlântica, que montar todos os trechos do Caminho Mata Atlântica divididos, cada trecho, assim, cada um dos 11 trechos, um capítulo, e nele as suas trilhas descritas. A gente tem o sonho de fazer um aplicativo também, que vai também puxar aí dessa ideia do guia. E essa catalogação de cultura comum viria aí para essas questões da turismo de base comunitária que a gente faria. E também é interessante a gente ver quem está ligado a todas as federações estaduais de montanhismo. Então, a gente pode sim fazer um trabalho depois, assim, já não seria nem mais a minha área, seria uma área talvez daqui da fora, que são voluntários ligados mais às federações, de pensar realmente nessa cultura geral, mas a gente respeita muito a cultura local. Então, por exemplo, no Paraná, o respeito à cultura das federações de montanhismo do local não é pintado, não é nada pintado nas árvores. Eles trabalham com fitinhas amarradas, com presilhas amarradas nas árvores. Então, a gente respeitou essa cultura local do montanhismo e fez dessa maneira lá. Mas esse catálogo seria uma ideia interessante de fazer, que eu acho que ninguém pensou nisso ainda. As ideias que tem são as que eu citei agora. Isso seria uma coisa também. Espero ter respondido a tua pergunta. Uma coisa bem bacana de fazer, né? Porque aí dá uma unicidade para todo esse caminho também, se é que existe, né? Alguma coisa em comum, né? Alguma cultura, algum traço dessas culturas ao longo do caminho que acabou que, por conta da característica da mata, ficou em comum para essas culturas. Eu vejo que isso é uma coisa bem bacana, né? Sim, com certeza. A gente eu posso fazer, né, de sinalização. Eu posso fazer uma pergunta a nível nacional, a gente, respeitando. Claro, já, fica à vontade. Deixa eu não sei, de repente eu estou até errado. Esse caminho que passa aqui pelo Rio, né? Acho que é Transcarioca, né? O nome dessa caminhada muito grande. Ela passa num trecho ali, onde ela pega algumas favelas, que é na Serra dos Pretos Forros, né? Ao lado direito da Grajaú Jacarepaguá. Não seria interessante mudar essa rota, jogar ela para o lado esquerdo da Grajaú Jacarepaguá? Ela passaria lá não na base do São João, São Pedro, que as montanhas que tem ali no alto, que é para evitar esse negócio das favelas, porque na realidade ninguém está indo por causa do perigo, né? Não seria teria uma alternativa aí para se mudar essa rota? Não seria uma coisa viável? Sim, Júlia, da Trilha Transcarioca, como eu falei, já é uma trilha consolidada, já tem um movimento Trilha Transcarioca, da qual eu já fiz parte. Até 2016 eu era membro do comitê da Trilha Transcarioca. E existe muita essa discussão, né, pela realidade social do Rio de Janeiro. O Caminho Mata Atlântica compartilha o leito com a Trilha Transcarioca, mas eu não posso falar aqui por ela. Eu posso falar enquanto voluntário de trilha de longo curso, que a gente chegou a pensar em algumas soluções, mas não encontramos nenhuma. E aí depois eu saí da Transcarioca, deixei essa discussão, ainda estava em aberto ali quando eu saía, mas é um trecho realmente complicado esse, que não sei qual seria a solução. É uma questão assim, a Transcarioca é discutida dentro do mosaico carioca de áreas protegidas e dentro do grupo de voluntariado local, que é o movimento de Transcarioca. E aí são eles que podem dar mais essa informação para você do que eu. O Caminho Mata Atlântica é mais amplo. A gente, apesar de ter um grupo metropolitano, essa questão de sinergia com a Transcarioca,
eu, como voluntário do Caminhada Atlântica, eu não posso ver como é que estão as decisões do MTT nesse momento. O MTT é o movimento Trilha Transcarioca. Eu lembro quando era da parte da comitê, até 2015, 2016, havia muito essa discussão de como passar por lá, e não só por lá, por alguns trechos também da Zona Sul, saindo do Parque Estadual da Catacumba, Babilônia. Como é que a gente vai passar por não? Como é que vai passar por ali, pelas montanhas de Copacabana? Então, o Rio de Janeiro tem uma realidade socioeconômica muito complexa e que, com certeza, os voluntariados de Trilha Transcarioca trabalham muito nesse planejamento. E o pessoal do Mosaico Carioca de Áreas Protegidas, do qual eu ainda sou parte do Mosaico, pela minha empresa, Pedra d'Água Projetos Socioambientais, a gente discute muito essas questões, mas, infelizmente, não temos ainda essa resposta. Ok, obrigado aí. Chico, eu tenho assim, não é nem uma pergunta, mas também uma reflexão assim, com relação à sinalização, né? Hoje em dia, quando a gente tem falado de trilhas de longo curso e trilhas em geral, as pessoas pensam muito na questão de sinalizar, pintar marcações e uma série de outras coisas assim. Não seria o caso da gente, assim, como um todo, assim, se investir mais em conhecimento, em mapas? Eu acho que dessa forma a gente poderia ter assim um ganho de escala na questão de consolidar um caminho maior, assim, né? Essa é a visão que eu tenho da gente partir de uma questão de trabalho mesmo, de estar lá sinalizando, pintando, marcando, e poder a gente tirar isso, né? Trazer um pouco para fora e preparar mapas, dar conhecimento, preparar algum material que as pessoas pudessem fazer a navegação pela trilha, né? Essa é uma questão que eu tenho, que eu converso bastante assim com as pessoas, né? Perfeita a sua colocação. Nós, do Caminhada Atlântica, a gente, antes de começar a sinalizar, a gente discute muito com os guias locais. E a partir da conversa com os guias locais, a gente plota esse mapa em KML e KMZ, vê o percurso dele, e aí sim a gente começa a sinalizar e a gente vai disponibilizar todos esses KML e KMZ no site novo que vai ser lançado em julho, os que já têm definidos. Aqui aberto, tudo isso. E a primeira etapa é essa sinalização, esse planejamento traçado, esse mapeamento traçado de forma remota, virtual, com o apoio dos guias locais, com o apoio das comunidades passadas, para depois sinalizar em si na trilha. Vai ser feito também um mapa interativo do Caminhada Atlântica, em que você vai poder conectar. Você vai fazer o zoom na trilha que você quer, eles vão estar todos estabelecidos parceiros também para a sinalização. Os trechos vão estar disponíveis em KML ou KMZ. Mas, como é um trabalho 100% voluntário, né, um site dessa complexidade, então a gente está demorando. A ideia era lançar no dia 27 de maio, dia da Mata Atlântica, depois ia ser lançado no dia 5 de junho, dia do meio ambiente, e agora vai ser lançado em julho, em algum dia de julho. Aí, se Deus quiser, os voluntários que fazem parte disso não derem conta, né? Eu não entendo nada de programação de site, tudo isso, não posso ajudar, pitacos no conteúdo, mas mais do que isso não posso ajudar. Mas eu acho importantíssimo cada vez mais a gente ter todas essas trilhas mapeadas, todas essas trilhas disponibilizadas para quem quiser fazer e quem quiser olhar de cima e entender por onde passa, para poder dar opinião, para poder dar contribuição. Isso eu acho fundamental também. Que eu acho até assim, até bacana, assim, porque quando a gente fala assim, porque são dois públicos diferentes, né, que estão hoje assim nas trilhas. É o turismo e é o turista e é o esportista, né? Para o turismo é muito importante você ter essas marcas assim, né, que as pessoas se sentem mais seguras. Mas para o esportista ter essa questão do desafio de poder estar ali, pegar um mapa, saber onde está, saber fazer essa leitura, eu acho também muito importante, né? Então, assim, ter esses dois lados é importante para o conjunto, para um todo, assim, né? Se atende a todas as áreas, né? Todos os públicos, né? Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Óbvio que eu acredito até que já tenha sido feito isso. Já está tudo plotado com altitudes, curva de nível? Isso já está tudo em papel ou não?
Em papel não, mas a gente tem isso na sua maior parte. Eu creio que 100% do caminho já em ArcGIS, nos programas específicos de mapeamento aí, né? E quando eu falo 70%, porque a gente tem cerca de 30%, 32%, 33% do caminho, cujo traçado ainda falta nível micro. A gente já sabe o nível macro. A gente vai definir nível micro, a gente tem que conversar com a população local, tem que conversar com a população que está lá. Por exemplo, a gente nunca chegou para conversar com a Cidade da Madeira, porque a gente tem algumas questões da saída do rio, temos que conversar com o Rio Guaratiba. Então, esse trecho não está. A Transcarioca, a gente segue o leito dela, então é um texto bem definido. O caminho da Serra do Mar é um texto bem definido. Então, esses trechos já estão em KML ou KMZ. E aí, se vocês quiserem, posso perguntar para o responsável por essa parte se já é possível disponibilizar isso ou se ainda não é possível disponibilizar isso. Eu sei que quando do lançamento do site, será possível disponibilizar isso. Nesse momento, não tenho esse conhecimento realmente. Esse pessoal do clube aí, pelo menos a diretoria, tivesse acesso a essas informações, né, ia facilitar bastante, né? Com certeza. Não, para conversar, realmente, eu vou ver aqui com o pessoal. Eu tenho o WhatsApp do Leandro, eu falo com o Leandro, ver se consigo disponibilizar o que já tem possível disponibilizar. Okay? Quem está fazendo isso, não sei se vocês conhecem, né, é o Ernesto Oliveira de Castro, que é do ICMBio. Chico. Fala, Caú. Posso falar um pouquinho do Extremo Norte, né? Que é a minha área, né? Então, lá tem alguns trechos que nós já temos no Wikiloc, entendeu? Gravado. O Ernesto tem alguns, eu tenho alguns, que já dão trechos do Extremo Norte. A nossa intenção é dividir por trechos, em que a pessoa possa fazer em um dia, 2 dias, que ninguém vai conseguir fazer todo o Extremo Norte, que é mais de 200 quilômetros de uma vez só. Então, a gente já tem alguns backlogs no Wikiloc já, e a pessoa pode fazer por tarde. Um dos mais interessantes é a de Lumiar até a Serra Queimada, né? A Serra Queimada é um platô que tem uma vista excepcional para a região dos lagos. É fantástico. Você foi lá comigo, você sabe, né? Aquilo ali impressionou, aquele visual ali, caramba. E eu fiquei triste, porque a gente foi fazer, a gente estava com o planejamento da sinalização, a gente fez um dia só, Lumiar Sana. Pô, para fazer em 2 dias, parar na Serra Queimada, ver o sol na mas, enfim, vamos ter ainda esse momento, Caoca. Não esqueça que a gente estava combinando, eu e você, de até outubro ter 100% sinalizado do Extremo Norte, e no feriado de 12 de outubro estava eu e o Caoca acordado de fazer o norte inteiro em 5, 6 dias de caminhada. Só que, infelizmente, a gente está com o mundo em suspenso, vamos deixar isso para 2021, mas vai rolar. E aí, quem quiser te ajudar na caminhada, muito bem-vindo. Caminhada, entre aspas, de inauguração do Extremo Norte, quando ele estiver 100% sinalizado. Mas antes disso, fazer um convite para eles participarem aí da finalização do Extremo Norte, né? Que nosso objetivo é fechar, né? De repente, a gente consegue até esse ano. Isso. Faltam poucos trechos, né? E o dos trechos mais bonitos de todos, né? Que é o de Santa Maria Madalena até a Cachoeira Tombo d'Água, que para mim é uma das mais bonitas do estado do Rio, das que eu conheço. É sensacional. E no caminho tem várias outras do mesmo porte. Então, esse pedaço aí, que é o final, que liga Santa Maria Madalena até Campos, vai ser muito bacana para te marcar. Tá feito o convite, né? O convite aceito, hein? Beleza, cara. Passa essas informações para o Leandro aí, para a gente ir junto. Então, entrando como voluntário, quando tiver um mutirão, aí Chico coloca tem aviso por e-mail, tem na página, mas já recebe e-mail direto, quem é voluntário, né? E a gente deve fazer umas 5 ou 4 marcações nessa região. A gente faltava fazer 5 marcações, se não me engano, que era Teodoro até Lumiar, Soderlândia até... Não, Trajano até Santa Maria Madalena e Santa Madalena até... É bastante coisa, mas assim, era fazer isso, era fazer esses 5, 6 mutirões para sinalizar tudo isso e depois fazer essa caminhada maior aí. Quem quiser, gente, entra no site que a gente divulga tudo isso por e-mail e quem tiver interesse, me manda um WhatsApp que eu posso botar vocês em 3 grupos aqui no WhatsApp dos voluntários da Costa Verde, dos voluntários do Guanabara dos Picos, dos voluntários do Extremo Norte. Não temos o grupo ainda do região metropolitana, porque
como já existe o MTT aqui, como já existe a Transcarioca, a gente nunca fez nenhuma articulação de voluntariado tão forte aqui, contando com a parceria com o Mosaico Carioca, contando com essa parceria, se queria atropelar um trabalho feito. Mas eu entendi sempre que necessário. Então, quem quiser participar, quero ser parte do grupo de saber o que está acontecendo, quero fazer parte do grupo de voluntariado da Costa Verde, do Guanabara Três Picos, do Extremo Norte, só mandar o zap aí, o Leandro tem meu zap, o Leandro pode disponibilizar meu zap para quem quiser, que aí a gente vai fortalecendo essa rede cada vez mais. E obrigado aí pela contribuição, Caoca. É legal estar a Janine também, porque a gente tem assim, o Caoca, responsável pela articulação de voluntariado e planejamento do trecho Extremo Norte, a Janine Maifrey, que é a coordenadora de voluntariado do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, é a responsável pelo trecho Guanabara Três Picos, né, junto da Monique, que é também essa parte de engajamento voluntariado, planejamento do traçado, planejamento da cadeia produtiva, ela foca nessa área. E na Costa Verde a gente tem a Margarida Valcácer, que é uma moradora da Praia de Ponta Negra, fazendo esse planejamento na Praia da Costa Verde. Então, tem a presença aqui do Extremo Norte aí. Obrigado, Caoca, por estar junto. Chico, o Val queria fazer umas colocações. Eu queria fazer umas colocações. Obrigado, Andréia. Valeu aí. Boa noite a todos. Chico, parabéns aí pela apresentação, muito boa. Tá? Eu estou participando do grupo Guanabara Três Picos, né? Mas, que você falou, a gente está esperando a pandemia passar para a gente poder atacar aquele trecho lá, né? Algumas colocações rápidas, Chico. A travessia Petrópolis-Teresópolis foi conquistada em 31, não em 28, tá? Aquele croquis que você mostrou tem o desenhista, que é Alberto Lima, e a data do croquis, tá? Da conquista. Em 28 foi conquistada a travessia, mas foi por um sistema de estradas, não a caminhada propriamente dita, né, que hoje a gente faz. Outra coisa que eu gostei muito na tua palestra foi de preservar as tradições de montanha, né, que é o caso, por exemplo, da travessia Petrópolis-Teresópolis, a gente respeitar, de saber dialogar com esses montanhistas, né. Outra coisa, eu estou sentindo muito pouco a participação dos clubes de montanha, né? Eu acho que a gente pode ter um engajamento maior dos clubes e, de repente, a FEMERGE pode fazer essa ponte, tá? Entre os clubes e a Caminho de Mata Atlântica, tá? No final, sim, um amigo aí que fez uma colocação muito interessante sobre o trecho urbano que a Caminho de Mata Atlântica passa, que é pela Transcarioca, né? Eu senti que a Petrópolis está muito pouco explorado nesse caminho de Mata Atlântica e poderia fazer uma belíssima ligação entre Petrópolis, passando pelo Tinguá, e o Tinguá descendo para o sul do estado. Eu não sei se esse caminho já está completamente definido, mas seria uma outra possibilidade de explorar, né? Porque eu entendo que a Transcarioca está muito saturada, né? É um ambiente urbano de muita pressão, e seria bem interessante a gente explorar uma área mais rural, né, para atender as comunidades lá e tal, e passar pelo Tinguá e por Petrópolis também, né, que é uma ligação de mata fantástica, né. Essas são minhas colocações, Chico. Aí, obrigado aí pela palestra, aí, valeu. Valeu, Val. Em relação a Petrópolis, é uma tristeza, você falou isso assim, porque assim, eu estava tão empolgado que a gente tinha conseguido um contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis, com a APA Petrópolis e com a Câmara dos Órgãos, e a gente ia começar no final de março a planejar como é que seria a ligação dos trechos ali na área urbana de Petrópolis, né? Do Canal com a travessia Comissário da Ventania, da Comissária da Ventania com o Caminho do Ouro, e por aí vai. Essa ideia de passar pelo Tinguá é uma ideia que já existe, já é debatida, mas que ainda se encontra muita resistência por causa do caminho planejado, de tudo isso. E depois a gente perderia, saindo da Transcarioca, a gente perderia toda a Baía de Guanabara, perderia a Paguapimirim, perderia o Cristo, o Pão de Açúcar, perderia a Reserva Biológica de Oratiba, perderia o Caminho do Ouro, mas não podemos entrar dentro do Tinguá. O Tinguá é uma reserva biológica, então não pode fazer uma travessia lá. O planejamento que se tem disso é que a gente saia de Petrópolis e venha costeando por cima
da Reserva Biológica de Arara e Reserva Biológica do Tinguá, ali passando pelo município de Miguel Pereira, alguns trechos que existem, descendo ali pela serra que liga para Conrado, Paracambi, Paulo Fontaine, ali, aquele meio de caminho ali, onde é que tem Sacarilha também, que a Andréia falou que é perto ali. Desce ali pela Rapa do Alto Guandu, e ali a gente teria que cruzar a Dutra em algum ponto, e de alguma maneira chegar ao Cambebe ali por parte de São João Marcos. É um traçado muito complicado, porque é um traçado com poucas unidades de conservação, com muita área privada, pouca floresta, muita estrada rural, que não tem um atrativo assim tão pujante, assim, apesar de cachoeiras, mirantes aqui nessa região aqui de Miguel Pereira e de Conrado, de Paulo Fontaine, não chega a ser tão exuberante quanto as outras opções. Mas é uma opção, principalmente do componente 4, de verdade, que faz muito isso. O componente 4, quando a gente discute com a Mata Atlântica, fala, beleza, tem um componente que é o corredor florestal. Pô, a onça pintada, quando chegar na reserva de Guaratiba, vai pegar um ônibus e fazer as cariocas. Vai passar. O caminho dela, caminho dos estados, caminho pela Dutra e passar pela reserva biológica do Tinguá, tudo que você falou. Então, tem essas coisas. O Cauca mandou muito bem falando aqui do Parque Nacional de Tijuca. Então, assim, é uma discussão bem complexa, assim, que, por enquanto, o traçado passa pela região metropolitana, assim, apesar de já haver esse debate. Os clubes de montanha juntos, o CEF está bem junto, através do Dário representando, junto, e as ações do Petrópolis iam acontecer em discussões sobre o metropolitano. O Teresopolitano, que a gente convidou algumas vezes e, por alguns motivos, não pôde estar presente, mas já mandaram 2 vezes representantes em mutirões do Caminho Mata Atlântica. Mas quanto mais puder estar junto, planejando essas coisas, conhecendo os caminhos, mais forte o projeto fica e acho que mais opções para todos os montanhistas nós teremos. Obrigado aí. Legal, Chico. Obrigado aí pelas suas colocações. Legal a gente debater isso aí. Você esclareceu bem aí essa parte aí do... Realmente, isso que você falou tem bastante razão, tá certo. Concordo contigo aí. Valeu. Tamo junto, vamos fortalecendo junto o caminho. Chico, para fechar, eu vou fazer um pedido para a turma se filiar como voluntário e dar um apoio para a gente do Extremo Norte, porque ela foi escolhido, não foi à toa, porque é uma das áreas mais devastadas de todo o estado do Rio, né? Principalmente o trecho lá de Trajano e Madalena. Então, foi um dos motivos que foi escolhido aqui os 2 extremos do Extremo Norte, que é o Desengano e lá a Reserva Macé de Cima, fica dentro do parque do Três Picos, né? São 2 extremos de mata preservada, mas no meio necessita de se criar um corredor, né? Então aí está feito o convite para o pessoal ir participar do Extremo Norte para a gente fechar esse caminho aí de 200 quilômetros. Conto aí com vocês aí. Vamos junto. Se Deus quiser, em outubro, novembro, a gente consegue fazer um mutirão, mas se não conseguir, para o ano que vem, pode esse Covid maluco aí que ninguém sabe quando que é o pós-Covid de verdade, né? A gente retoma os 5 mutirões que faltavam para a gente ter aí vai ser o primeiro trecho, os 11 trechos que eu selecionei, vai ser o primeiro trecho que vai estar sinalizado completamente. Seguindo logo depois o Guanabara Três Picos, aí, que também está bem sinalizado, bem avançado os trabalhos. E o outro trecho está quase todo sinalizado é o trecho do extremo sul, né, que vem dos aparados da Serra, até, acho que é Bombinhas, ali um pouco ao norte de Florianópolis. Mas devo dizer que eu desconheço total aquela área. Fui na Parada da Serra uma vez só, e quando eu fui, minha filha tinha 6 meses de idade. Então, eu fui só para ficar na borda do Canyon mesmo. Na verdade, minha filha uma tinha 1 ano, a outra tinha 3 meses de idade. Então, muito perto, não tem nenhuma diferença. Então, conheço muito pouco, tenho que ir lá para conhecer mesmo, fazer a trilha. Gente, eu acho que é isso. Ninguém mais tem aqui. Eu quero muito agradecer ao Clube Litorense Montanhismo pela oportunidade de divulgar o projeto. Estamos juntos. Podem contar comigo como voluntário para ações que o clube precisa aí.
Eu sou bem fã de Niterói, conheço um pouco aí do Tiririca e um pouco do Parque Municipal. Ainda não fiz a travessia Tupinambá, que sou doido de vontade de fazer, mas aí estamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade, o que precisa também na Mata Atlântica. Infelizmente não passa em território niteroense, mas passamos perto, para pegar uma barca Rio Paquetá ali. E muito obrigado aí, vamos tendo as montanhas do Rio de Janeiro juntos aí, fortalecendo esse projeto aí e todos os outros mais de um curso que tiverem aí pela frente. Galera, obrigado. Maravilha. Valeu, Chico. Valeu. Obrigadão você. Obrigado aí, Chico. Valeu. Valeu aí, pessoal. Todo Show. mundo agradecendo aqui no chat, dando parabéns. Obrigada a todo mundo aí também pelo incentivo aqui do clube também. Obrigadão. Valeu, pessoal. Valeu, Chico. Valeu a todos que estão aí presentes. Forte abraço. Forte abraço, Carrasqueira. Um abraço aí, parabéns. Valeu, galera. Então, beleza. André, eu vou finalizar aqui, vou dar um stop aqui na gravação. Tá.